Olá, uma boa noite a você que está se ligando conosco em mais um estudo dessa obra maravilhosa, o livro Filosofia Espírita. O livro Filosofia Espírita foi psicografado pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Miramês comenta as questões do livro dos Espíritos. E nós estamos no primeiro livro, nas primeiras questões, onde Allan Kardec faz perguntas interessantes, oportunas em qualquer época da nossa existência. E então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, internautas que nos acompanham nesses estudos, sejam bem-vindos. É para nós uma alegria muito grande podermos estudar um pouco desta obra, alguns aspectos daquilo que está dentro da nossa possibilidade, no conhecimento que já adquirimos, para buscarmos mais conhecimento, mais luz, mais compreensão. As obras da doutrina espírita, sempre que nós voltarmos a rever lições em que nós já tínhamos aprendido algo, nós estaremos aprendendo ainda mais. Então, é uma fonte imorredora. É um ensinamento constante, não é? A evolução da humanidade está fundamentada nas lições que nós estamos recebendo, porque a doutrina espírita é para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo redivivo, é a revivescência dos ensinamentos de Jesus. Todas as obras em que nós vamos estudar, nas bases doutrinárias, aquelas que foram codificadas por Allan Kardec, obras subsidiárias, psicografadas por Chico Xavier, por João Nunes Maia e outros médiuns, Divaldo Pereira e inúmeros outros, são o desdobramento das lições da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos felizes e sempre lembrando que os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. E então, vamos perseverar na busca por novas luzes, novos conhecimentos, para nos fortalecer. Antes de nós começarmos a leitura, nós vamos fazer uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esses trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir o auxílio para que nós possamos aproveitar bem esses momentos. Senhor, nós aqui estamos, felizes, confiantes, alegres pela Tua presença e pela presença dos Teus trabalhadores, com o desejo de buscar mais conhecimentos, de nos fortalecer, renovarmos e aprimorarmos o nosso entendimento,
a nossa sabedoria. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ampara-nos e ajuda-nos para que possamos tirar melhor proveito e assim podermos também compartilhar aquilo que temos aprendido com estas lições da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Que a tua paz permaneça, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. A lição de hoje é a de número 17. A lição 17 que está no livro Filosofia Espírita, ela faz o comentário da questão número 17 do Livro dos Espíritos. Conhecimento do princípio das coisas. Vamos ver a parte que está dos elementos gerais, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Palavras de Miramês. Não é permitido. Não é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas na sua profundidade absoluta. Se o macrocosmo é infinito diante dos sentidos dos seres humanos, o microcosmo igualmente o é, na estrutura que lhe foi dada por Deus. O espírito, na faixa em que se encontra na Terra, não desenvolveu sentidos ainda para conhecer o que pretende, para pesquisar a infraestrutura da matéria e desvendar os seus segredos. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar amor no coração, o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Basta o que já conhecem como sendo uma misericórdia. A fome que se passa na terra, as necessidades de veste e de instrução não significam falta na realidade. Tudo isso existe com abundância em todos os pontos da casa terrena. Somente o que falta é a fraternidade entre os povos
e a educação entre as criaturas. Quando o amor for uma força dominante no seio dos homens, nada faltará na sua expressão de todos os suprimentos, e a vida tomará nova feição em todos os ângulos do mundo, como sendo um reino de Deus florindo no reino dos homens. A revelação é gradativa e o será sempre. A evolução científica deve acompanhar a moral para que haja equilíbrio em todos os pontos de elevação e de despertar. É justo que notemos neste fechar de século o interesse que os homens e os espíritos desencarnados têm pela difusão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o esforço que se faz em todas as nações para a melhoria do homem em todos os seus aspectos. Só não dá para se notar esse esforço com mais evidência por estar ele no começo. No entanto, o terceiro milênio que se aproxima revelará essa verdade com acentuação expressiva, pois já existe uma preocupação de certos governantes na educação dos povos, no que se relaciona aos preceitos incomparáveis da Boa Nova do Mestre. Sem o Evangelho no coração das criaturas, jamais haverá paz no mundo, porque ele faculta a conquista da paz, em primeiro lugar, na intimidade de cada um. Podemos observar no ar que respiramos e na luz que nos dá alegria de viver o anúncio do fim dos tempos de inquietações, para que possa surgir o ambiente de verdadeira paz, aquele que deveremos conquistar juntamente com o Mestre à frente dos nossos destinos. Não é permitido às almas recuarem no tempo e no espaço. As leis de Deus estabelecem e comandam. A ordem é somente de avanço. A escola do conhecer é infinita e livre na sua conjuntura educativa. Entretanto, marca para todos os seres, conforme sua escala evolutiva, pontos vermelhos indicando basta, para que não venhamos a cair em novas tentações, pois o conhecimento sem amor pode nos levar à derrocada. De agora em diante, o cerco está se fechando, para que possamos nos prevenir contra as grandes calamidades pela força da educação e aumentar a nossa confiança pelo muito que devemos amar.
o Evangelho deve ser conhecido por todos os povos e disseminado por todas as criaturas, porque ele é força que nos garante a paz nos caminhos que percorremos. São observações muito interessantes que Miramês está trazendo para nós. Nós percebemos o avanço das tecnologias, o avanço da ciência, as grandes descobertas, as grandes revelações do mundo científico que sempre nos surpreende com alguma coisa. Mas, neste sentido em que Allan Kardec perguntou aos espíritos se o homem pode conhecer o princípio das coisas, onde tudo se iniciou. E a resposta foi muito clara e percebemos aí o porquê de não ser permitido, não é? Nós temos nossas limitações. O ser humano, ele está restrito a chegar no seu limite porque traz grandes imperfeições. Todos nós que habitamos o planeta Terra ainda temos uma grande parcela de sombra, de ignorância, de imperfeição e principalmente de comprometimento com as leis divinas pela nossa forma de agir, de vivenciar. E então percebemos aí nessas palavras de Miramês que nós temos que prosseguir na nossa marcha evolutiva para que possamos gradativamente, aos poucos, na medida do nosso aperfeiçoamento moral, porque o conhecimento e a moral devem caminhar, deveriam, melhor dizendo, deveria caminhar lado a lado. Se a humanidade hoje, com o conhecimento que tem, tivesse mais bem preparada moralmente, mais espiritualizada, nós não teríamos tantas dificuldades, tantos tormentos, tantas tribulações. Mas ainda vemos que o ser humano desenvolveu muito a sua intelectualidade, a sua capacidade de conhecer. Mas não é o suficiente. Nós precisamos de fazer com que a nossa parte espiritual, a nossa sensibilidade moral possa alcançar um patamar de conhecimento e de maturidade para que nós possamos ter condições de prosseguir no avanço em todos os sentidos. Não é? Emmanuel, numa das suas lições, ele nos informa que a humanidade está atrasada aproximadamente 500 anos no seu desenvolvimento moral e espiritual, em relação ao que já alcançou de conhecimento na sua intelectualidade.
E então ele mesmo nos fala também das duas asas, da sabedoria e do amor, que mantém o equilíbrio nesse voo para a evolução. E é justamente o que Miramês está desdobrando para nós nesse comentário. A força poderosa que se esconde na forma não poderá, por enquanto. Olha que interessante. Nós ainda vamos chegar lá. Mas por enquanto nós não temos condições, porque falta amor no coração. Nós precisamos de aprender a desenvolver esse sentimento em nossos corações, não é? E é justamente o que nós aprendemos com a doutrina espírita. A doutrina espírita vem trazer mais luz, mais conhecimento espiritual e mostrar a simplicidade, a pureza e a força que tem as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E então é através desse conhecimento que a humanidade vai avançar, vai prosseguir. Estamos vendo aí que Miramês comenta com muita clareza, com muita propriedade, que a humanidade poderia usar conhecimentos que podem ser prejudiciais no uso das guerras fratricidas. Mesmo com o que nós já alcançamos, o ser humano ainda usa as potências para essa falta de fraternidade, essa falta de amor para com o próximo, não é? E então é por isso que estamos tendo tantos tormentos, tantas tribulações, tantas guerras, rumores de guerras. E então, somente quando o ser humano se despertar para a sua realidade espiritual e aprender a valorizar essas dádivas, essas oportunidades que Deus coloca em nossas mãos, né? Olha aí ele dizendo: quando o amor for uma força dominante. Olha que interessante. Aí poderemos dizer, estaremos em pleno mundo de regeneração. E então no seio da humanidade nada faltará, né? Porque na realidade o planeta fornece tudo para toda a família humana. Ninguém deveria passar fome. Ninguém poderia sentir falta de um agasalho, de um teto para repousar. Mas justamente pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fraternidade, ainda existem muitos irmãos passando por essas situações, né? E então o objetivo da Boa Nova, do Evangelho de Nosso Senhor, é justamente isso, nos ajudar a desenvolver essa força em nós, para que nós possamos alargar esses horizontes, conhecer novas revelações, né? E então precisamos de estar atentos. A doutrina espírita vem favorecer para nós essa condição, para prosseguirmos esta caminhada evolutiva com mais segurança, com mais tranquilidade, em paz conosco mesmo. Mas o que nós percebemos,
no, no cenário atual é que muitos, a maioria, ainda não se despertaram para esta realidade. Por isso, essa fase de transição planetária é importante, porque vai trazer à tona, está trazendo à tona, né? Se nós analisarmos esse cenário, é justamente o que nós encontramos nas revelações do Apocalipse de João. Está vindo muitas turbulências por consequência do próprio ser humano. Isto é necessário para que o ser humano venha se despertar para a verdade que nos fará livres. São palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então aqueles que ainda não foram despertos pela verdade, vai através dessas turbulências, das dores, os momentos em que a humanidade começa a atravessar, vai começar a voltar para si o raciocínio, para se conhecer melhor, tanto no aspecto social, como também no aspecto individual. Porque tudo começa no mundo íntimo de cada um de nós, onde nós vamos começando a vivenciar as práticas daquilo que nós aprendemos de melhor. E então isso vai se contagiando, se propagando diante das pessoas, da sociedade, das civilizações, para a transformação do planeta, a transformação moral do planeta, que vai chegar a ser, então, esse tão sonhado plano de regeneração. Não é? Um planeta onde ainda vai existir dor, mas a maldade não vai prevalecer. O mal vai ser banido do planeta. É fato. Isso é incontestável. É das leis divinas. E o que é da lei não tem como o ser humano mudar. Não é? O ser humano pode construir uma estrada evolutiva ao seu bel prazer. Quando, por exemplo, vieram de outros planetas espíritos que foram exilados do sistema Capela, porque eles estavam desvirtuando os caminhos da evolução, do aperfeiçoamento moral. Foram trazidos para o planeta Terra, que ainda estava no seu primeiro degrau, nos mundos primitivos ainda, como consequência do que eles estavam realizando lá no sistema Capela, que já era um sistema evoluído. Não é? E então veio se redimir para que possa prosseguir, reparando diante das leis os males que promoveram todos esses espíritos. E muitos ainda estão por aqui. Né? Muitos de nós, podemos dizer assim, muitos de nós que estamos militando na doutrina espírita, procurando compreender melhor essas lições, aproveitando a luz do Consolador prometido por Jesus, muitos de nós somos aqueles que poderíamos estar num planeta muito mais evoluído do que a Terra, mas pela nossa imperfeição, pela nossa dureza de coração, pela nossa rebeldia, pela nossa revolta, nós então fomos, por acréscimo de misericórdia,
do nosso Criador, trazidos, conduzidos pelas mãos do Divino Mestre Jesus até o planeta Terra. Né? Então, é uma história que, para quem se dedica a estudar o crescimento da humanidade aqui na Terra, vai entender esta fase de turbulência, de transição planetária. E qual é o objetivo? Aqueles que se decidirem a abraçar a causa do bem, permanecerão aqui. Jesus fala para nós lá no Evangelho: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores. Uns serão chamados filhos de Deus, outros herdarão a terra. Não é assim? Jesus já traz para nós estas informações e a doutrina espírita nos mostra os detalhes disso aí. Né? E então temos que confiar nas palavras de Jesus para nós não perdermos o rumo da nossa evolução. E mantendo o foco nessas lições, sempre procurando refletir, meditar e vivenciar. Né? Aquelas palavras que Alcione diz, né, no livro Renúncia, que a mensagem do Evangelho deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Só assim nós conseguiremos nos libertar de tantas amarras que nós mesmos criamos para nós. E então estamos vendo na doutrina espírita esse consolador prometido por Jesus. Né? Ele diz: se me amais, seguireis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que o mundo absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecereis, porque ele estará convosco e permanecerá eternamente com vós. Olha que maravilha, que consolo, que conforto, que amor Jesus tem por todos nós. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos finalizar nossos comentários com esta frase que Miramês está trazendo aqui. O Evangelho deve ser conhecido por todos os povos e disseminado para todas as criaturas, porque ele é força que nos garante a paz nos caminhos que percorremos. Olha que maravilha, né? E então, esta mensagem nos enche de coragem, né? De alegria, porque não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Nós vemos os rumores da maldade, né? Vemos as turbulências diante do cenário do mundo, mas Jesus está no leme. Jesus conduz esta grande nave que é o planeta Terra. E os missionários que estão em toda parte, os espíritos de luz, amparando, socorrendo, orientando em todos os pontos do planeta. O que nós precisamos é de acender a luz da oração em qualquer lugar onde nós estivermos. A oração nos liga com o Pai, com Jesus, com esses espíritos. E então nós vamos dar o testemunho do que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus.
Aí nos sentiremos cada vez mais fortalecidos, estudando, analisando, fazendo um discernimento daquilo que podemos e aquilo que não podemos, que não devemos, melhor dizendo, né? Porque nada nos é proibido. A doutrina não proíbe nada, apenas nos expõe os fatos, a lógica, o bom senso, a razão. E nós vamos aprendendo a desenvolver esse amor que Jesus veio acender em nossos corações. Não é assim? E então vamos fazer agora a nossa prece final, agradecendo a esses missionários da seara de Jesus, mentores, espíritos protetores, anjos guardiães, espíritos amigos, espíritos que nos acompanham neste aprendizado, nestas lições. Senhor, nós estamos finalizando mais um momento de estudo, de aprendizado e meditação. Com muita gratidão pela Tua presença, pela Tua luz, pedindo, Senhor, que nos ajude a aproveitar todas as informações, todas as luzes, e assim podermos compartilhar, oferecer o melhor de nós a todos aqueles que passarem pela nossa existência. Que a Tua paz seja conosco, que a Tua luz nos ilumine, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas internautas, finalizamos aqui com muita gratidão pelo apoio, pelas vibrações, pelo incentivo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Deus nos acompanhe.